Olá, sejam bem-vindos ao primeiro Nós em Casa, com a participação do Sérgio Souza. Olá, Sérgio. Olá, Carla. Nervoso? Um bocado. Antes de mais, Sérgio ou Serginho? Sério. Claramente. Neste mundo, Sérgio. Serginho foi uma coisa que ficou no futebol desde sempre, mas não é um nome que eu adoro que as pessoas me chamem. Aliás, o meu círculo mais próximo me chama Serginho. Ok, então eu não te posso chamar Serginho. Pode, mas não é uma coisa que eu adoro, ao contrário do que muita gente acha. Queres distanciar-te da tua imagem do futebol e ter a tua imagem no imobiliário? Ou não será por isso? Não é por isso. Agora, são dois mundos diferentes, onde faço caminhos diferentes. No entanto, há uma coisa que não podemos fugir, que é a mesma pessoa nos dois mundos. No entanto, não quero me desmarcar dessa imagem, mas também acho que são dois caminhos a serem feitos de forma distinta. Muito bem. Consultor imobiliário ou jogador de futebol? Jogador de futebol e consultor imobiliário, claramente. Qual é a diferença entre os 2 mundos, como referiste há pouco? Quais são as principais diferenças que encontras nestas 2 realidades diferentes? A verdade é que durante muito tempo fui apenas jogador de futebol e com muito orgulho porque é a paixão da minha vida. Futebol é tudo aquilo que eu sempre quis. E por muito que se pense sempre no que fazer durante e no pós-carreira, a verdade é que é sempre uma incógnita. E o mundo imobiliário surpreendeu muito porque, porque a verdade é que tem muitas semelhanças. Nos dois consigo ser eu mesmo, nos dois trabalho com equipas fantásticas, e acaba por ser sou eu nos dois mundos, portanto acho que não há uma grande diferença entre eles e eu sinto-me ótimo nos dois. Sentes-te um bom jogador, nem em casa? Sinto-me um bom jogador nem em casa. Sinto que foi uma equipa, um balneário que me recebeu da melhor maneira. Sinto que em casa é o espaço ideal para eu crescer nesta minha nova aventura e, eh, e não há sítio melhor para o fazer. Até onde é que queres chegar? Eu quero chegar até onde conseguir chegar. Quero ser bom naquilo que faço, quero, quero ser sempre eu mesmo. Isto para mim é importante, seja em qual dos mundos for, ser o melhor que conseguir sendo eu mesmo. Um, e acho que poderei fazer coisas bonitas. Um, em tudo o que eu entro para, para ganhar e para ser bom, Estás aqui para ganhar, então. completamente. Detesto perder. Perder nem a fajões. Nem a fez hoje. E nisso sempre foi assim. E quem me conhece muito bem sabe que não é fácil lidar comigo nas derrotas. Um, Isso é uma quer, qualidade ou é um defeito? se for bem canalizado, é uma qualidade. Acho que nas derrotas temos que perceber, sobretudo, porque é que perdemos. Há derrotas que acontecem porque os outros foram melhores, ponto. E temos que aceitar. O pior é quando há derrotas e perdemos por culpa nossa. Acho que isso é o pior. Acho que a preparação para qualquer desafio hum, dita muito aquilo, a maneira como nos sentimos no final. O pior é chegar ao final, no final perceber que não atingimos alguma coisa por culpa própria. E isso é o pior que pode acontecer. Então, e se eu te questionasse qual é que seria ou qual é a tua ambição neste mundo do imobiliário, o que é que me dirias? Olha, a minha ambição passa sobretudo por ser melhor a cada dia, a cada negócio. Hum, Sou uma pessoa que precisa de desafios e eu gosto sempre O que de. é um bom desafio para ti já agora? Muitas vezes é olhar para coisas que se calhar muita gente não se atrevia a fazer e eu olho e gosto de desafiar a fazer aquilo. Muitas portas que se calhar poderão estar fechadas e eu se calhar posso ir lá bater com a cabeça, mas vou tentar abri-la.
é um bocadinho difícil falar contigo sem falar de futebol, é, é quase impossível. Hum, Já agora, e tenho muita curiosidade, como é que foi o teu início no futebol? Como é que sentiste que era a paixão? Como é que te adaptaste? Ah, Como é que foi a tua realidade, as tuas vitórias, as tuas quedas? Gostaria de saber um bocadinho mais acerca dessa fase. Sabes que eu não me lembro de mim sem o futebol. Hum, entrei no futebol muito cedo, 5 anos, 4 5 anos. Hum, 4 porque foi em setembro, eu faço anos em outubro. Hum, e a verdade é que não me lembro de mim sem o futebol. Mas também não me lembro hum, de em algum momento, sobretudo na formação, ter tido aquela pressão do eu tenho que ser jogador de futebol. Isso muito fruto daquilo que é os meus pais e o peso que eles retiraram sempre em relação a isso. Mas sempre foi uma coisa muito natural. Eu sabia que eu queria ser, mas não tinha que o ser. E isso fez com que eu até muito tarde estivesse no lado bom do futebol, que é quando não há pressão, quando nos divertimos, porque ao fim e ao cabo é exatamente isso. Acabo por ser um privilegiado, porque até o dia 2 sou jogador de futebol e faço o que amo. A paixão do futebol vem desde sempre e o início começou aqui em Oliveira das Meias, que é o meu clube de formação e onde dei os meus primeiros passos como sénior. E a verdade é que sempre cresci a ver Oliveirense, sempre cresci a imaginar-me naquele campo e sou um sortudo porque cumpri esse sonho de jogar aqui, de fazer aquilo que tinha visto como adepto, filo como jogador, cumprir alguns sonhos como seleção nacional por este clube, ou seja, eh, foi tudo muito bonito e sou um privilegiado por ter seguido esta carreira. Sentes que a paixão fez a diferença e talvez até aqui a forma como os pais também, no fundo, te acompanharam nessa questão? Sim, claramente, sobretudo a paixão todos os miúdos têm. Não é? O futebol é a paixão de muita gente. É um desporto movido por paixões, mas acho que o que fez mesmo a diferença foi a forma natural como as coisas aconteceram. Sobretudo os meus pais. Eu podia fazer 5 golos que chegava a casa e era o Sérgio. Ou não jogava e chegava a casa e era o Sérgio. Ou seja, esta estabilidade que sempre tive fez com que lá está, eu nunca vi o lado mau do futebol, ou o medo de errar, ou o facto de não estar bem, isso ia me prejudicar na minha vida pessoal. Não, eu estava ali para me divertir e acho que foi isso que fez com que eu até uma fase muito tarde da minha formação, o futebol era só para me divertir. Claro que depois começamos a pensar no que queremos ser e que queremos atingir outros patamares, e aí as coisas transformam-se num lado mais profissional. Mas a verdade é que toda esta leveza com que encarei sempre a paixão que estava a viver, foi muito importante para ainda hoje ser completamente apaixonado por futebol. E o que é que achas então? Qual foi a diferença? Ou seja, muitas crianças têm essa paixão, não é? Qual é a diferença entre ter a paixão e conseguir atingir essa meta, para além do apoio que se tem? Quando é que também começaste a perceber que de facto era isso que tu querias seguir como carreira? Eu acho que a diferença foi o realmente querer. Eh, há momentos da nossa vida e muitos jovens, e o desporto traz-nos isto, decisões difíceis muito jovens, hum, faz-nos ter essas decisões fazem-nos ter a certeza do que queremos. O sair à noite ou ficar em casa porque no dia a seguir há jogo, essas pequenas coisas que nós vemos os outros a fazer e que nós não é que não podemos, porque nisso eu sempre fui, que eu podia sair quando quisesse, desde que não quisesse futebol, ou seja, Certo. era uma escolha muito fácil, ou podia sair com os meus amigos, podia estar com os meus amigos, mas então não ia querer o futebol.
E isso sempre foi uma coisa muito clara, que para nós termos certas coisas na nossa vida, temos de fazer certos sacrifícios. Eu acho que a diferença vai um bocado por aí, porque essas decisões que não são fáceis fazem-nos ter certeza daquilo que queremos, ou seja, Certo. estamos a abdicar de uma coisa em prol de algo que queremos muito. E quando abdicamos, faz-nos ir atrás disso com muito mais força. Mas a verdade é que sinto-me um privilegiado porque cumpri o sonho de muitos colegas meus e mesmo no início da minha carreira sentia muito isso. Ou seja, os meus melhores amigos vêm de futebol, os meus amigos, Sem dúvida. aqueles de casa. Os meus irmãos, como eu já ouviste aí muitas chamadas, os meus melhores amigos vêm de futebol. Porquê? Porque passamos estas batalhas Juntos. juntos. Um, E e foram, eu, e foram batalhas difíceis, não é? Porque abdicar de coisas que nos fazem felizes naqueles momentos, não é? Como sair à noite, como, enfim, claro, várias outras coisas, é duro. para mim não foi duro porque eu queria muito a outra parte. Então acaba por não ser duro. Um, E os meus, valeu a pena? claramente, eu sou completamente. Eu olho para a minha carreira e sou totalmente realizado. Ou seja, aliás, até há uma parte da minha carreira em que não é perdido, mas eu alcancei tudo aquilo que eu sonhava muito rápido. Porque eu também não fui os sonhos que eu tinha foi aquilo que eu vivi enquanto adepto e eu queria fazê-lo como jogador. E o ter alcançado hum, neste clube, ter alcançado tão jovem, uh, fez com, faz com que eu sou uma pessoa completamente realizada. Claro que todos os anos há um novo sonho, claro que a ambição nunca acaba e ainda quero voltar a patamares onde estive, mas a verdade é que eu olho para mim e sinto mesmo realizado a 100%. E qual é a sensação de te sentires realizado? É incrível. Sobretudo nas conquistas. Uh, porque muita gente olha muitas vezes para o que conquistamos e às vezes as conquistas não passam só pelo ganhar títulos ou subir divisão. As conquistas passam muito pelas pequenas conquistas, pelo facto de ter chegado a sénior, de ter começado a jogar, de ter sido chamado à seleção nacional, ter ido jogar fora do país, que foi uma aventura incrível. Eh, o facto de por vezes ter caído e ter-me voltado a levantar são grandes conquistas. Ou seja, isto faz com que eu olhe para o meu percurso e tenha muito orgulho, sobretudo porque ao longo deste percurso tenho pessoas que fazem realmente parte da minha vida. E quando digo que fazem realmente parte da minha vida, fazem parte do bom e do mau. Ou seja, hum, são as pessoas que estavam lá nos maus momentos também que estão no bom. E acho que isso é a maior conquista que nós levamos, o aglomerar de pessoas que levamos na nossa vida. Certo. E nesse campo também sou muito felizardo porque tenho uma família incrível. E quando digo família, digo a minha família de sangue, que é inacreditável, mas os meus amigos, tenho um grupo de amigos que fazem parte da família. E por isso mesmo E que é sou um importante, felizardo. não é? Ou seja, para tu também teres a estabilidade necessária, não é? Claramente, Certamente será muito importante esse apoio e essa rede de apoio que existe. claramente. Uma grande vantagem que eu tenho é que eu tenho pessoas que realmente querem o meu bem à minha volta. E essas pessoas são as pessoas de sempre, desde os 15 anos, quando não saímos à noite para ir jogar domingo de manhã às 9 da manhã, são as mesmas pessoas que hoje vibram com as minhas vitórias. hum, São exatamente as mesmas pessoas e isso faz com que eu esteja rodeado pelo, pelas pessoas que me querem realmente bem. Acho que isso é uma Certo. grande vantagem porque na verdade nunca nos deixam cair. Sim. Um momento mais feliz no futebol. O momento mais feliz no futebol foi o meu primeiro gol pelo Oliveirense, que também foi na minha estreia. Foi o momento mais incrível que eu já vivi em toda a minha vida. Já tive grandes momentos depois, a subida da divisão, mais uma vez a chamada à seleção nacional,
mas aquele foi tão rápido porque pela história foi num derby aqui com o Feirense em que não havia mais substituições e o treinador lançou-me e passado 2 minutos estava em campo eu só pensava amanhã vai ser uma nota minha no Jornal Record. Estas pequenas coisas que nós fomos habituados a ver, eu só pensava assim, não acredito, eu estou aqui dentro. Sabes? Aquilo tudo que eu vi. Um misto de emoções, não é? Que Sim, se quando me sente. lançaram aos Leões, eu pensei assim, o que é que eu estou aqui a fazer? Tipo, eu estou aqui dentro. Aqueles sonhos que toda a gente já teve, pronto. E a verdade é que, passado 2 minutos, estava a sofrer um penalti e, passado 3 minutos ou 4, estava a fazer um golo. Ou seja, melhor estreia era impossível. Tanto que eu cheguei ao balneário, ao intervalo, porque isto foi tudo na primeira parte. Cheguei ao intervalo e eu não estava em mim, sabes? Cara, eu estava tipo pálido, a tremer. Eu estava a tremer completamente no balneário do género. O que é que se passou aqui? A minha vida mudou em 5 minutos. Incrível. Sim, foi o momento mais feliz da minha vida. Eu acho que dá para sentir isso, dá para perceber isso. Sim, é um momento que já não falava há algum tempo, mas realmente é um momento que Que te marcou. completamente. E aquele clube, aquele momento, com aquelas pessoas, naquele jogo, Foi incrível. sim, foi uma coisa que. Aliás, estou a falar e Estás emocionado. não, mexe comigo porque realmente era impossível pedir melhor. E é isso Boa. é um momento, não houve mais nenhum momento que me enchesse. Aquilo para mim foi o plano da minha felicidade na minha vida, porque sempre quis aquilo e porque foi, não estava à espera. Quase Foi que foi a porta a abrir, não é? Para todo um mundo que ainda estava talvez por descobrir, digo eu. claramente, claro que aí eh, nós olhamos e pensamos, já conquistei tudo, mas a verdade é que não conquistamos ainda nada. Mas eu naquele momento realizei todos os sonhos que o miúdo de 4 anos quando entrou para lá teve. Ou seja, Sim. o facto da minha família estar na bancada, ser no estádio cheio, ser um derby, foi uma coisa inexplicável. Ainda hoje tenho a minha mãe no dia a seguir, chego a casa com os jornais todos, ainda tenho lá em casa os jornais todos do dia a seguir e, e foi incrível. E um dia ia Boa. mostrar aos meus filhos e aos meus netos. Então, e qual é a tua nota do recorde? A nota do recorde naquele dia foi 5 que era o máximo. Portanto, foi mesmo uma estreia de 100 e acho que nunca vou esquecer. Muito bem. Então, e o momento mais difícil no futebol? Já tive alguns momentos. Ahm, a saída do Oliveirense, porque foi o cobrar de um ciclo de 19 anos. Ahm, quando saí de Castelo Branco, também foi difícil porque foi o primeiro impacto que eu tive onde não foi fácil arranjar clube. Estamos a falar que eu tinha 25 anos e de género. Não tinha para onde ir, mas não queria ir. Uhum. Ok? Eh, e agora este verão também foi o verão que passou, vai fazer agora um ano, também foi muito difícil. Foram 3 momentos eh, que faz parte do crescimento, em que metemos em causa o nosso valor. Há momentos que duvidamos, acho que isso é. Como é que geres isso? Ou como é que geriste? Ou nessas situações, como é que tu controlas esse lado, digamos assim? Eu acho que eu tento acreditar sempre que aquilo está-me a acontecer por algum motivo, por alguma razão. E a verdade é que normalmente o ano a seguir é muito bom. Normalmente. E acredito mesmo nisto. Acredito que a vida é feita de altos e baixos e simplesmente perceber que o nosso valor está lá e o meu valor está lá. Muitas vezes as pessoas não o veem da mesma maneira que eu, calma-me em prová-lo. E durante a minha carreira isto aconteceu algumas vezes. Tive quase sempre que dar um passo atrás, tirando este branco, acabou por aparecer um clube que adoro estar e que me diz muito, que é o Beira-Mar. Um, mas a verdade é que nos outros acontecimentos as coisas acabei por ter que dar um passo atrás, mas a verdade é que cresci como homem, cresci como profissional
e as coisas acabaram por endireitar de novo e vou fazendo o meu caminho. Este ano foi um bocado diferente porque realmente as coisas não apareciam, não, assinei mais tarde, mas a verdade é que fui para um grande clube e voltei a ter a paixão que é o jogo, voltei a ter a paixão que é o treino, voltei a aproveitar cada momento como se fosse aquele miúdo de 19 anos, porque a verdade é que nós achamos que isto é tudo eterno, mas depois quando caminhamos perto do precipício e pensamos, ok, não arranjo clube, ok, as coisas não É são, difícil, não não é é? autoestrada, Exatamente, é aprendemos a difícil. valorizar momentos que para nós antes eram banais Uhum. e que para mim agora o estar no balneário, estar o cada treino, cada jogo, cada golo, isso para mim é tento desfrutar ao máximo Sim. porque, porque a vida é mesmo isto. E no início da minha carreira tenho um bocado de pena de achar que era tudo. eh, Acho que é normal, mas nós São, quando somos mais são dores novos. de crescimento, não Sim, é? nós quando Costuma-se somos mais dizer. novos achamos do género. Ah, isto vai acontecer muitas vezes. E depois quando esses momentos falham é quando nós sentimos falta. E agora sem dúvida que aproveito tudo a Certo. 100%. Boa. Deixando o Serginho, jogador de futebol, e passando para o Sérgio, consultor imobiliário, como é que tem sido esta aventura? Como é que tem corrido? Tem sido uma aventura incrível. Primeiro porque tudo é novo, tudo que estou a passar nestes 6 meses é novo. A parte da formação foi incrível porque foi o abrir de um mundo novo, mas o melhor sem dúvida foi passar para a ação. Felizmente consegui passar quase em contexto de formação ainda, ter um ou outro negócio, em claro com a vossa ajuda, porque não conseguia fazê-lo sozinho, uh, abordei logo a parte do mercado uh, logo a seguir à formação, mas tem sido um autêntico furacão, porque às vezes é tanta coisa nova que, que às vezes nem damos pelo tempo a passar, e a verdade é que Certo, já passaram 6 meses e parece que foi ontem que entrei por aquela porta verdade. para ouvir o Vitor Neves a dar-me formação um mês seguido. Muito bem. O que é que mais te cativa neste início, como disseste bem, ou seja, foram momentos de formação em que estavas ao mesmo tempo no terreno, não é? Ou seja, acaba por ser tudo muito rápido. E o que é que mais te cativou nesta área, nesta primeira fase? O que mais me cativa é sem dúvida o negócio em si. O facto de ser um mercado muito dinâmico, o facto de termos que lidar com pessoas diferentes todos os dias, abordagens diferentes, situações diferentes, eh, todos os dias estamos a aprender e isso é o que me fascina mais neste negócio, é essa dinâmica toda que nos envolve e nós temos que nós temos que abordar cada situação de forma diferente porque realmente são situações diferentes. Não há Eh, duas situações iguais, não é? não, não, e no início eu pensava, não deve ser bem assim. Mas agora, passado este tempo, dá mesmo para perceber que realmente todas as situações são diferentes, as oportunidades, o facto de estar a lidar com um cliente final, as oportunidades de mercado muitas vezes vão muito rápido, ter este timing, tudo isto me fascina e tudo isto me faz ser cada vez mais apaixonado pela área do imobiliário. Qual é a tua ambição no imobiliário? A minha ambição no imobiliário é levar o melhor aos meus clientes, aprender cada dia mais, porque isto é um É uma infinito de aprendizagem aprendizagem, constante? exatamente. Estamos sempre a aprender e quando achamos que já dominamos mais ou menos a coisa, aparece coisas que nós pensamos de onde é que isto veio Exato. e temos que, oh, Carla, como é que isso se faz? O Rui, Diogo, ou seja, toda a equipa que tenho ao lado também me ajuda nesses momentos. Uh, mas Sentes que é importante o apoio de uma equipa? claramente todo este apoio que nós temos por trás é que nos faz também sentirmos confortável e ter a certeza que conseguimos ajudar a pessoa em tudo o que ela precisa.
Aliás, nestes meus primeiros tempos, uma das minhas maiores armas no mercado é exatamente ter a máquina que temos por trás, porque de facto garante-nos a nós e aos nossos clientes uma confiança muito grande, eh, e por isso é que eu tenho a convicção de que quem trabalha connosco irá continuar a trabalhar porque realmente somos diferentes. Agora, para terminar, como é que te sentes cá em casa? Sinto-me realmente em casa, porque a maneira como me integraram, a maneira como me receberam foi incrível. E fizeram com que uma transição de vida pudesse ser difícil, fizeram com que fosse uma coisa muito natural e sinto que estou no sítio certo. Muito bem. Obrigada Obrigado. pela tua presença.